O que aconteceu a seguir permanece gravado em minha mente como um pesadelo vívido. Sombras se moveram pelo quarto, sussurros ininteligíveis encheram meus ouvidos, e uma sensação de presença maligna me envolveu. Eu tinha libertado algo terrível e, em meu desespero, sabia que minha vida e a de minha família estavam em perigo. A escuridão que inundou o quarto naquela noite trouxe consigo uma sensação de terror que me perseguiria para sempre. Corri para acender as luzes, mas antes que eu pudesse fazer isso, uma presença sombria tomou forma diante de mim. Era uma figura fantasmagórica, um espectro que parecia emanar da boneca quebrada. O medo tomou conta de mim, mas a determinação de proteger minha família me impeliu a lutar contra o mal que havia libertado. Lembrei-me das palavras de minha avó sobre manter minhas emoções negativas longe da boneca. Aquilo era a chave para enfrentar o espírito maligno. Concentre-me em minhas lembranças mais felizes, nas risadas com minha família, nos momentos de amor e alegria. O espectro tremeu e emitiu um grito agonizante. Senti o poder da positividade e do afeto dissipando a escuridão. Com cada lembrança positiva que eu invocava, a figura sombria enfraquecia. Finalmente, o espectro desapareceu em uma explosão de sombras, deixando o quarto em paz. A sensação de alívio era avassaladora, mas a boneca estava irremediavelmente destruída, e minha família nunca mais a veria. Eu paguei um preço alto por minha curiosidade, mas pelo menos havia protegido aqueles que amava. Minha mãe finalmente acreditou em minha história, vendo o que havia acontecido naquela noite fatídica. Com o passar do tempo, a memória da boneca maldita se desvaneceu, mas a lição permaneceu comigo. Às vezes, é melhor não cavar fundo demais em segredos antigos, pois o mal espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade de se libertar. A boneca antiga e a maldição que ela carregava haviam sido derrotadas, mas deixaram uma marca permanente em minha vida. Eu aprendi que o mal pode se esconder nas coisas mais inofensivas, esperando pacientemente para ser despertado. Minha avó, com suas advertências enigmáticas, estava tentando nos proteger o tempo todo, mas a curiosidade quase nos custou caro demais. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão por ter minha família a salvo, mas também uma profunda reverência pelo desconhecido. Às vezes, é melhor não mexer com forças que não compreendemos, pois os segredos mais sombrios podem se esconder nas coisas mais simples e familiares. E assim, essa história sombria da boneca antiga chegou ao seu fim, um aviso para todos aqueles que ousam desafiar os segredos do passado. O que aconteceu a seguir permanece gravado em minha mente como um pesadelo vívido. Sombras se moveram pelo quarto, sussurros ininteligíveis encheram meus ouvidos, e uma sensação de presença maligna me envolveu. Eu tinha libertado algo terrível e, em meu desespero, sabia que minha vida e a de minha família estavam em perigo. A escuridão que inundou o quarto naquela noite trouxe consigo uma sensação de terror que me perseguiria para sempre. Corri para acender as luzes, mas antes que eu pudesse fazer isso, uma presença sombria tomou forma diante de mim. Era uma figura fantasmagórica, um espectro que parecia emanar da boneca quebrada. O medo tomou conta de mim, mas a determinação de proteger minha família me impeliu a lutar contra o mal que havia libertado. Lembrei-me das palavras de minha avó sobre manter minhas emoções negativas longe da boneca. Aquilo era a chave para enfrentar o espírito maligno. Concentre-me em minhas lembranças mais felizes, nas risadas com minha família, nos momentos de amor e alegria. O espectro tremeu e emitiu um grito agonizante. Senti o poder da positividade e do afeto dissipando a escuridão. Com cada lembrança positiva que eu invocava, a figura sombria enfraquecia. Finalmente, o espectro desapareceu em uma explosão de sombras, deixando o quarto em paz. A sensação de alívio era avassaladora, mas a boneca estava irremediavelmente destruída, e minha família nunca mais a veria. Eu paguei um preço alto por minha curiosidade, mas pelo menos havia protegido aqueles que amava. Minha mãe finalmente acreditou em minha história, vendo o que havia acontecido naquela noite fatídica. Com o passar do tempo, a memória da boneca maldita se desvaneceu, mas a lição permaneceu comigo. Às vezes, é melhor não cavar fundo demais em segredos antigos, pois o mal espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade de se libertar. A boneca antiga e a maldição que ela carregava haviam sido derrotadas, mas deixaram uma marca permanente em minha vida.
Eu aprendi que o mal pode se esconder nas coisas mais inofensivas, esperando pacientemente para ser despertado. Minha avó, com suas advertências enigmáticas, estava tentando nos proteger o tempo todo, mas a curiosidade quase nos custou caro demais. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão por ter minha família a salvo, mas também uma profunda reverência pelo desconhecido. Às vezes, é melhor não mexer com forças que não compreendemos, pois os segredos mais sombrios podem se esconder nas coisas mais simples e familiares. E assim, essa história sombria da boneca antiga chegou ao seu fim, um aviso para todos aqueles que ousam desafiar os segredos do passado. Enquanto eu examinava o mapa, um sussurro gelado sussurrou em meu ouvido, como se uma voz distante tentasse me dizer algo. Você está perdido, sussurrou a voz. Este é o lugar onde os sonhos se perdem e os pesadelos se encontram. Meu coração acelerou enquanto eu olhava ao redor, tentando encontrar a fonte da voz, mas não havia ninguém à vista. Aquela estação abandonada parecia ter uma presença própria, uma inteligência sinistra que observava cada movimento meu. Decidi que era a hora de sair dali. Eu não conseguia mais suportar a pressão daquela estação desolada e seus segredos insondáveis. Voltei rapidamente para a plataforma, mas quando cheguei lá, fui confrontado por uma visão que me fez congelar de terror. Os retratos que antes adornavam as paredes agora estavam vazios. Os rostos distorcidos que me observavam haviam desaparecido, deixando apenas molduras vazias penduradas nas sombras. Era como se os próprios retratos tivessem se libertado, e uma sensação de que eles estavam muito mais próximos me invadiu. Então, um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que os retratos vazios estavam agora agrupados em um semicírculo diante de mim, como se estivessem me aguardando. Os olhos vazios das molduras pareciam olhar diretamente para minha alma, e um silêncio pesado pairava no ar. Eu não tinha escolha senão avançar pelo corredor formado pelos retratos vazios. Cada passo que eu dava ecoava no vazio, e a sensação de ser observado por algo inominável me fazia querer gritar. A escuridão ao meu redor parecia se fechar ainda mais, como se estivesse prestes a engolir tudo. Quando finalmente saí do corredor de retratos vazios, me vi de volta à plataforma de onde havia começado minha jornada nessa estação maldita. A luz fraca da única lâmpada pendurada ainda lançava uma sombra sinistra sobre o local. Minha mente estava à beira do colapso, e eu sabia que não podia permanecer naquela estação por mais tempo. O relógio de parede continuava sua contagem regressiva implacável, e o medo aumentava a cada segundo. 3h33 da manhã se aproximava, e eu tinha que encontrar uma saída. Com um último suspiro, decidi que era hora de enfrentar o desconhecido. Avancei na escuridão, seguindo a trilha dos trilhos do trem. A sensação de que algo estava me perseguindo não me deixava em paz, e eu podia ouvir sussurros ao meu redor, vozes distantes e ininteligíveis. Finalmente, depois de uma caminhada interminável, avistei uma luz à frente. Era fraca, mas diferente da luz na estação. Era uma luz quente e acolhedora que me atraiu como um farol na tempestade. Quando cheguei perto da luz, descobri uma pequena cabana. Ela parecia tão fora de lugar naquele ambiente desolado que mal conseguia acreditar no que via. Bati a porta com força, rezando para encontrar ajuda ou uma explicação para o pesadelo que vivi. A porta se abriu lentamente, e um homem idoso, vestido com roupas antigas, me olhou com olhos cansados. Ele parecia não se surpreender com minha chegada, como se estivesse esperando por mim. Você é o passageiro do trem noturno, não é mesmo? Ele perguntou com uma voz grave e solene. Assenti, incapaz de articular uma palavra. Ele então me contou uma história que arrepiou minha espinha. A estação ao fim da linha era um lugar misterioso, onde os viajantes perdidos eram atraídos e presos, condenados a vagar eternamente na escuridão. Ele explicou que eu havia sido escolhido para testemunhar o que aconteceu ali, para compartilhar a história com o mundo dos vivos. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia, mas sabia que algo terrível acontecerá naquela estação, algo que nunca deveria ser esquecido. O homem me conduziu de volta ao trem, que agora estava pronto para partir. Os retratos estavam de volta às paredes, os trilhos reluziam e a plataforma estava cheia de viajantes. Era como se nada houvesse acontecido. À medida que o trem partia, eu me perguntava se tudo havia sido apenas um sonho terrível.
Mas sabia que as memórias e os horrores da estação ao fim da linha nunca me deixariam. Agora, compartilho essa história com você, na esperança de que ela o alerte para o destino aterrador que aguarda aqueles que viajam no misterioso trem noturno até a última estação, que não consta em nenhum mapa. E, assim, a estação sombria que nunca deveria ser esquecida continua a assombrar os viajantes corajosos que ousam embarcar naquela viagem rumo ao desconhecido.